Gente, vocês sabiam que é o nosso penúltimo encontro? Agora ele lá maior. Ai, ai. Terminar sustenido. Não, não é o último, é o penúltimo. E aí a gente tentou deixar o melhor para o final. Vamos ver, né? A gente tinha falado já sobre esse tema e eu acho que foi algo que a gente tentou trazer durante todos os nossos encontros aqui, né? Apesar de serem bastante ferramentais, a gente falava de muitas ferramentas, sempre foi com esse objetivo da gente conseguir trazer isso para a nossa prática, né? Mas aí quando a gente fala assim, estratégias para engajamento e inovação, não é aqui, né, Rogéria? É desse lado aqui, peraí. Aí. Vocês, assim, conseguem dizer quais são as estratégias ou as principais estratégias para engajamento e inovação em sala de aula? Vocês lembram, assim, que viria à cabeça? Gamificação. Outra. Metodologias ativas. Boa, Luiziane, vamos lá, vamos lá. Vamos adiantar o tema, que aí a gente vai mais rápido. Uhum. Ferramentas digitais, né? Podia dizer. Produção, pensada no aluno. Uhum. Alguma outra, Rogério? Não sei se está junto, mas uma participação ativa dos alunos, né, na construção do conhecimento. Né? Isso, outra, quando vocês pensam assim, eu quero fazer uma coisa diferente na minha aula. O que vocês fazem? Sim. Ressignificar também algumas coisas do material didático. Uhum. O que vocês acham que até assim, agora a gente aqui na formação, o que deixa vocês mais interessados? O que deixou vocês mais interessados? O café? O que para vocês chamou mais atenção? Além do café, além de saber que hoje é o penúltimo. A novidade, a surpresa, a aplicação. Vocês lembram assim, pô, mas teve um momento ali que eu fiquei mais com sono, ou tiveram outros momentos que eu achei mais legal. Claro, talvez quando vocês estavam trabalhando nas ferramentas em algo que era bem próprio do contexto de vocês, né? Quando eu pude fazer a minha história, que a gente fez semana passada, né? A minha história com o meu conteúdo, naquele momento eu estava muito envolvido. Conversar com o aluno. Aquele do Lucas que vocês também. Né? Na entrevista com o aluno. Lembram de mais alguma coisa? Porque eu estava com essa dúvida também. Eu pensei assim, e agora, né? Aí, quais que são as estratégias? E eu comecei a pensar também, quando eu quero fazer uma aula diferente, o que eu faço, né? E aí me vinha na cabeça storytelling e gamificação. É isso. Metodologias ativas, mas assim, o que eu particularmente gosto de usar, né? São essas duas coisas. Qual? Vem na minha cabeça o que eu faço, fazer uma aula diferente. Não sei porque isso aqui foi um improviso, eu não ensaiei. Eu não sei repetir. Pegou, esse é momento único. Eu não sei o que eu disse. Finge na E agora? O que foi a pergunta? O que era? Tá, vai. O que eu faria? Porque eu falei assim, essa foi a minha dúvida, né? Quais são as estratégias que eu uso, né? Quando a gente eu quero promover engajamento, eu quero promover inovação. Quais são as estratégias? O que a gente tem na educação? O que a gente tem em sala de aula? E eu fiquei com essa dúvida, assim, porque eu tenho duas, daí foi essa parte, eu tenho duas que eu gosto de usar, storytelling e gamificação. Talvez porque para mim é familiar, né? Para mim é mais tranquilo.
Mas eu fiquei pensando, mas quais são, né? O que a gente pode usar? O que eu podia trazer para vocês que fosse diferente, que fosse novo e que fizesse assim, contribuísse, né? Para vocês, para mim, para nós. E aí eu fiz uma pesquisa. Eu fui pesquisar, né? Eu fui perguntar para a IA. Aqui, ó. Aí eu fiz uma pesquisa bem rapidinha assim no Perplexity, no Storm, e fui ver o que tinha na literatura. Eu vou pegar os últimos artigos ali de 2020 para cá, pega ali pandemia para cá. E o que tem na literatura? Os artigos, o que o pessoal está publicando sobre isso? E aí eu não encontrei nada de novo. Aí, tudo que eu achei, assim, que eu consegui encontrar, foram algumas estratégias que foi basicamente o que vocês disseram. Então, tem muitos artigos que falam sobre sala de aula invertida, então eu vou trazer primeiro o conteúdo para o aluno estudar em casa, para na sala de aula ele vir fazer a prática. Legal, tá. Eu vou fazer aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseada em problemas, né? Eu vou trazer cases para os alunos, aí cases reais. Foi o caso do Lucas, né? Eu vou trazer alguma coisa que os alunos possam trazer para a realidade deles, tal. Legal, nada de novo, né? Uhum. Pensar nos nossos alunos, os técnicos, é muito difícil. Não funciona, né? Porque não tem esse tempo para estudar antes. Gente, depende muito do perfil, mas eu já penso mais no grau da especialização, que eles já não li os textos, não tinham Quando a gente pergunta, E, na verdade, houve um movimento, até no ProEja, em outros, que a gente tentasse fazer o máximo de atividades durante as aulas e não deixasse para casa. Isso daí. Tem a ver com o perfil do aluno, né? Se é um curso que você já dá a tarefa de casa e a tarefa de casa é prática, daí você entenderia isso. Então, se já dá, daí seria dentro da própria aula. Mas a inversão é essa. A tarefa de prática é fazer exercício, fazer pesquisa, fazer alguma coisa que às vezes demande... Isso, a inversão é essa, né? Que a tarefa de casa seja feita na aula e que o aluno em casa assista um vídeo ou leia um texto, né? Por isso a inversão. Dependendo do material. 20 alunos, quantos viram vídeo? Ainda aí, se você comparar vídeo com texto, Mas pior ainda. Mas se tu vincular o vídeo a alguma atividade no sistema acadêmico, eu sempre dou um vídeo com preenchimento de questionário. Necessariamente ele... Pode preencher com as notas do colega. Mas aí tudo depende da motivação, né? O aluno vai ter se bem motivado, se vale nota, ele vai... Tem a ver com a motivação. Bom, aprendizagem baseada em projetos, simulação ou dramatização, né? A gente tentar fazer uma simulação, ali a própria entrevista, né? Era uma simulação de um contexto real, ou uma própria dramatização, que os alunos possam vivenciar algum papel. Aprendizagem colaborativa, um aluno ensinar o outro, né? Os alunos fazendo papel de monitores, por exemplo, e um ensinar o outro. A gamificação. Mas, resumindo, na literatura, o que traz quando a gente fala assim, engajamento e inovação em sala de aula? É aquilo que a gente tinha falado, é metodologias ativas, é o aluno como protagonista, ele com alta participação e tomada de decisões. E aqui a gente podia até colocar a personalização também, né? Se a gente for colocar o exemplo de vocês, qual que foi o momento de mais engajamento? É quando eu pude experimentar alguma coisa que é da minha realidade, no meu contexto, e aquilo que a gente trouxe como ferramenta ou, né, como conteúdo para o momento da formação fez sentido, conectou. E daí, nesse momento, eu tenho um engajamento, eu tenho participação. O que a gente percebe quando a gente fala sobre isso é que a gente não tem muita inovação ou novidade em termos de estratégia. A estratégia é o aluno participar, é o aluno praticar, é ele aprender fazendo. Nesse momento, a gente vai ter mais engajamento, a gente vai ter uma participação maior
do que eu estar aqui falando e vocês ouvindo, né? Naturalmente, a participação vai ser maior quando a pessoa está de fato participando. Sala de aula invertida, ela tem esse sentido também, de trazer o aluno para participar em sala, para construir junto em sala. Pode falar, Mari. Um exemplo, que as nossas aulas na qualificação são muito práticas, Uhum. né? E elas têm uma sequência, né? Tem uma forma, né? Eu estou pensando, depois dos nossos cursos, eu estou pensando muito em outras estratégias, Uhum. em forma de mudar a forma como eu trabalho dentro do laboratório. E aí, depois desse... Quando você explicou essas estratégias para a gente, eu comecei a olhar de outra forma para os alunos. Eu comecei a ouvir uma outra da Venezuela, professora, eu queria tanto fazer arepas aqui na escola. Aí eu ouvi outra professora, eu queria tanto aprender a fazer pão assim, assado. Aí eu comecei a ver que eles estavam vindo com muitas ideias. Uhum. Aí eu falei, pessoal, então a gente, antes de terminar o semestre, então vamos fazer uma reunião de grupo. Cada um vai trazer aqui um que envolve qualificação avançada e que a gente pode trabalhar no semestre que vem. Então, o semestre que vem, ele está aberto. Ele está agora, nesse momento, até dia 12, para fazer aquisições, né? Eu expliquei para eles, a gente tem limite de... A gente tem que muito cedo. Então, a gente vai fazer uma reunião, cada um vai trazer informações que gostaria de aprender como qualificação avançada. E aí eu vou fazer o ano que vem, os próximos semestres, baseado no que eles trouxeram de informações para mim. Uhum. Legal. Isso, como protagonista, né? E eles como com alta participação, né? Com a tomada de decisão. É bem engessada a forma como a gente trabalha aqui. Porque a gente tem prazo para fazer informações, ele é muito amplo. A burocracia atrapalha muito a prática em si, né? Minhas aulas começam em março e eu tenho que fazer requisições agora em dezembro. Isso. E sem nem conhecer, às vezes, se a tua turma continua, ainda ok, mas se é uma turma nova, você nem sabe quem vem, né? Para adaptar, e aí a gente cai nessas barreiras burocráticas, né? São as mesmas, Uhum. Isso, aí a gente consegue... E a forma como a gente aplica as estratégias, né? Eu acho que, em termos, por exemplo, de participação do aluno e personalização, e até gamificação ou storytelling, ou mesmo todas essas estratégias ali, a inteligência artificial e as ferramentas, elas podem ajudar muito a você construir a estratégia para poder aplicar. Por exemplo, a gente fez o bingo aquela vez. Jamais eu conseguiria fazer um bingo, eu não faria, na verdade, porque ia dar tanto trabalho que não ia valer a pena para a gente usar aqui 30 minutos, né? Mas se daqui a pouco eu levei 30 minutos para fazer o bingo, para a gente usar aqui, legal, demorei mais, mas assim, foi um tempo razoável para a prática, né? Para eu conseguir aplicar a estratégia. E qualquer outro tipo de jogo que a gente encontra, que a gente hoje consegue implementar com a IA, faz com que essas estratégias sejam muito mais simples de serem executadas. E aí a gente consegue, de fato, com a mudança dos recursos, a gente consegue implementar as estratégias que são as mesmas. Eu encontrei pouquíssimas, assim, eu fiquei bem chateada, na verdade, porque não encontrei nada de novo, assim. Poxa, assim, como assim? A gente está tanto tempo falando das mesmas coisas. E tudo bem, acho que a gente tem novas formas de implementar essas estratégias, e acho que é isso que é válido. Tá, e aí, vocês costumam usar alguma dessas estratégias em sala de aula? Assim, dessas que a gente falou. Tem alguma que... eu gosto muito dessa. E essa é que eu consigo aplicar tranquilo. De repente, baseado em problemas, aprendizagem baseada em problemas, em projetos, essas são mais comuns. Ou alguma outra? Gamificação. No meu caso, eu uso... bem famoso, os alunos adoram Qual? informações pra gente. Eu tenho essa prova, é um jogo que eu fiz uma plotagem no tabuleiro, Uhum. e aí tem as questões, eles andam as casas, né, joga dado, anda as casinhas,
cada cor de casa tem um tipo de pergunta, verdadeiro ou falso, Que legal. relaciona colunas. E aí, quando eu trabalho com qualificação internacional, relaciona a origem do produto, né, ao seu país, né, as características do produto, questões culturais, e é a prova que eu faço para eles. Que legal. Eu consigo assim, avaliar de uma forma bem interessante. E faz tempo que você fez, Peri? Esse? Quando eu vi a Ana, já tinha, mas não era tatuagem, era uma versão mais antiga. Mas que legal, mas é difícil fazer um tabuleiro também, né? Deve ter te dado trabalho. Essas vizinhas já são as mesmas, então eu levo tudo nas caixinhas. Legal. É bem legal. Se engaja bastante. Os alunos trazem para muitas aulas trazem essas informações, né? E daí você acha que eles aprendem assim, gravam, fixam? Muito. Porque aí é um momento avaliativo, mas também construtivo, porque ele ainda tá, ele consegue ir fazendo construções, né, ali dentro dessa avaliação. E é muito legal que eu vejo lá, eles têm, eu divido em 2 grupos, né, A e B, mas para ter uma ordem pro jogo. Sim. Né? Então vai jogando dados, dando a casinha, coisa de jogo mesmo, tipo, volta pra trabalho. Que legal. Que alguém no seu lugar, né, coisa assim. Mas, e aí eu fui olhando, enquanto a pessoa para responder, eu fui cuidando que ninguém não fale, né, nada. Mas aí eles discutiram, então eu já consigo ver quem sabe também, estão todos aí. Então é uma forma muito, uma avaliação mais. E acaba sendo individual, mas eles também acabam ficando nesses pontos que tem tipo uma questão que é figura, né? Digamos, eles pegam um produto, a Madeleine, que é um biscoito, um bolinho francês. E aí a pessoa que pega essa figura vai dizer para os seus colegas do seu grupo 3 dicas. Ela pode falar o país, o formato, alguma característica desse produto e até 2 ingredientes. Então a pessoa tem que saber também sobre o produto, né? Então a Madeleine vai dizer França, né? Formato de concha e manteiga noisette e raspa de limão, né? Então coisas que daí eu daí então a turma também acaba sendo envolvida. E eles estudam daí antes, Estudam, a avaliação. Então eles vêm preparados para fazer a avaliação. Eu conto como é o jogo, né? Explico os tipos de questões que vão ter. No dia do jogo, explico todas as regras, né, do jogo. E é muito bacana, assim. Legal. No fim, é uma prova, mas como o curso tem bastante prática, eles não ficam naquela ansiedade do papel e da escrita, né? Porque às vezes o aluno realmente sabe, mas quando ele está na frente do papel, ele trava, assim. Proeja mesmo, eles têm bastante bloqueio de prova, né? Ali você consegue ver. Legal. Legal. Alguma outra que vocês queiram compartilhar? Em línguas vocês fazem simulação, porque simulação também tem, eu acho, bastante para conversar, ou simular um cenário de atendimento de alguma coisa, daí oi, bem-vindo, é do inglês, né? Oi, que é troca de papéis, então quase todos os jogos têm, né? E a gente trabalha bastante no hotelaria, turismo, mas também nos clientes, porque é uma falsa imersão, mas ao mesmo tempo, né, já prepara, então também essa adaptar o material isso aqui é pergunta-resposta chave que eu vou fazer, né? A gente usa algumas ferramentas, tipo manual, o Canva, o Kahoot, né, o Dados, e aí a gente vai usando, e também no papel, né? Vou lá cortando o papelzinho para pegar aquele Não, para algumas coisas nada como o papel, né? E tirar um pouco do visual da tela. Sim. Eu estou fazendo agora um jogo que tem a ver com comida, a Xuxa falou, que é ingredientes da pizza. Que legal. E aí são vários, né? É para realmente negociar, como se negocia, como se fala, memoriza. E aí tem coisas absurdas do ingrediente da pizza que eles vão receber, né? Por exemplo, alienígena, né? Sei lá, alguma coisa muito absurda. Né? Mas lá na Nave Mãe da Lagoa é um ingrediente. Assim, sabe a pizzaria Nave Mãe lá da Lagoa?
Eu vou enviar deles também. É adaptável. E onde eu busco mais inspiração é a Laura, né? Mas é o Pinterest para minha vida. Eu já gravei vários, estou reproduzindo. Então, eu encontro minha inspiração. Legal. E uma coisa da gamificação, né, por causa desses jogos, e daí que a Beli falou, e a Luiziane também trouxe a coisa do papel, né? Quando eu fui buscar as ferramentas de IA que fazem gamificação, eu pensei porque eu queria usar online, né? É claro, nossa especialização é EAD, então eu queria jogos, e eu pensei, óbvio, porque é inteligência artificial, eu vou conseguir achar um monte de jogos online para usar. E a maioria dos jogos disponíveis, assim, ou pelo menos que eu encontrei até agora, são para o presencial e para fazer em papel. Faz em papel, como foi a história do bingo, como eles têm palavra cruzada, os flashcards. E ficam muito bons e muito fáceis de fazer. Então, o tabuleiro da Beri está bem mais fácil de fazer agora. Eu, quando dava bastante aula teórica, uns anos atrás, eu fazia um dia antes da prova, eu fazia a revisão com um joguinho também. Só que aí eu fazia bem competitivo. Eu gosto de competição, mas eu fazia competitivo. Aí metade da turma lá, metade da outra. Só que eu gerava uma bagunça, né? Assim, vezes. E aí eu colocava todas essas questões da prova em mais um monte dentro do saco. E daí eles tiravam a questão e respondiam. Né? E aí foi uma forma de fazer uma revisão bem legal. Legal. eu fiquei sem saber. Você falava dos dias? Sim, nacionais. Foi sem querer. Daí um dia a gente foi para o nacional lá para Curitiba e ele, nossa, Biazinha, aqui. Eu falei, você está fazendo ele? Onde? Daí estava sabiá. Aí eu falei, então, chegou na prova, pensei, seguinte, gente, entre o céu, tem que dar a volta para saber no céu. Era 1, 2, 3, 4 na prova. Gente, vocês tinham que ver. Foi a corrida do Sabiá. Foi eu. Aí eu comecei a colocar esses Desafios. Um passando para o outro. Mas essa história da gente ter um selfie, a gente tirou foto. Muitas vezes até tiravam juntos. Agora complicou. Mas assim, foi necessário alguns processos. É uma coisa que eu estou mantendo. Queria um desafio, e ele queria nessa coisa de falar, né? Porque tem que ser porque a gente não divulga, né? Ele falava que sabia, a gente sabe que você sabia. E às vezes a percepção do entorno, né? Porque, na verdade, esse desafio faz com que ele tenha que ficar observando o entorno, que às vezes ele não queria estar observando. Bom, e aí, então, vamos falar de inteligência artificial agora, né? Então, a gente foi procurar qual ferramentas que a gente tem disponível para a gente que pudesse nos ajudar a organizar essas estratégias para a sala de aula. E tem algumas já disponíveis específicas, ou seja, e aí o Rogério muito bem me corrigiu, que não são ferramentas, são plataformas de inteligência artificial específicas para professores. Então, já tem algumas, né? A gente já tem algumas disponíveis, eu mexi em algumas, todas elas são bem parecidas e bastante boas, mas a gente tem uma, que é a Teach, que é específica para professores, ela é uma plataforma, porque ela tem mais de 60 ferramentas dentro da plataforma, então ela reúne ali dentro diferentes ferramentas de IA. Fez para eles? Isso. É porque, assim, no caso do espanhol, outras línguas, né, é muito difícil. Tem cola de atividades, né? E mesmo assim, eu poderia adaptar a atividade, sei lá, da tecnologia, ciência, é muito fácil para eles. Mas mesmo assim é complicado. E quando tem língua estrangeira, é só a parte gramatical. E eles não têm também, eles são muito focados. Vou falar um pouquinho mais da Teach aqui para explicar o foco dela. Ela também não vai ter muitos conteúdos fora da educação básica.
Mas ela é brasileira, é uma IA feita aqui no Brasil por dois jovens engenheiros que não têm 30 anos ainda. E eles desenvolveram essa plataforma em 2022, então ela é bem recente, assim como todas as IAs, né? Mas a diferença é que ela usa materiais baseados na BNCC. Hoje ela já está bem expandida assim no mundo todo, mas ela tem algumas deficiências, eu vou falar depois no final. Algumas coisas que eu não encontrei dentro dessa plataforma que é importante a gente observar. Titi. Tem, aham, sim. Consegue, mas você não ganha mais créditos por isso. Não. Eu tenho 6 mil créditos. Mas você ganha por entrar todo dia, né? Isso. Aí você está frequentando bastante a plataforma. Aí, vamos falar dos créditos também. Ó, o que eu achei legal dessa plataforma? Quando me falaram da Teach, eu falei, acho que não é muito boa assim, não. Eu usava uma outra que eu gostava mais, mas até que com a, como é que eu vou dizer assim, eles te mandam tanta coisa que chega uma hora que você acaba se convencendo, assim, não, tá, ok. Isso. Então, eles são muito, assim, agressivos no contato com o professor, assim. Você faz a conta lá e vocês vão ver. Mas o que tem de positivo? Eles têm um blog onde eles disponibilizam várias notícias sobre inteligência artificial na educação. Então, ali a gente encontra bastante dados sobre inteligência artificial e também estratégias. Eles colocam muitas estratégias nesse blog ali, da própria Teach, claro, eles estão sempre valorizando a própria plataforma, mas eles dão muitas ideias do que fazer com a plataforma ali. Então, o blog é bem legal de acessar. Eles lançaram agora, uns meses atrás, um relatório sobre o uso de IA nas escolas do Brasil. Então, eles fizeram uma pesquisa em várias instituições de educação e lançaram esse relatório. Esse relatório também está bem interessante sobre o uso da IA nas escolas. Pelos estudantes também, né? E uma frase que eu achei bem legal desse relatório, que eu acho que traduz bem assim o momento que a gente está vivendo, é essa aqui, ó. A IA entrou na escola pela porta dos fundos e está moldando o aprendizado sem mediação pedagógica. A inclusão explícita da IA na escola por alunos, professores e gestores ainda é rara. Eu acho que ela resume um pouco do que a gente está vivendo, porque, no fundo, é isso. Os alunos estão usando, e já tem vários relatórios, pesquisas sobre a quantidade de, né, mais de 80% dos estudantes do ensino médio estão usando inteligência artificial. Os estudantes e professores reclamam de não ter informação suficiente para usar a IA. E as instituições agora que estão tendo as suas normativas, estão publicando como é que isso deve ser usado, como é que não deve ser usado. Então, quando ele coloca ali que a inclusão explícita da IA ainda é rara, é porque isso da gente dizer, olha, eu uso IA para isso, e os alunos devem usar para isso, isso e isso, ainda é uma coisa que está sendo construída. Então, se eu pudesse resumir o relatório, eu acho que ele se resume bem nessa frase, eles mostram com dados essa inclusão da IA na escola. Isso não tem nada a ver com o nosso encontro de hoje, eu só trouxe porque eu achei legal de compartilhar. Mas é Parte dos importante. alunos livre, né? Você não consegue ter controle. Então, Isso. assim, o que você vai usar, né? Você vai ensinar a usar isso dentro de uma estratégia de ensino, dentro do trabalho, que você esteja desenvolvendo um projeto. E aí, e vai dizer para ele, olha, né, ela é muito boa para isso, Uhum. tá? Mas tome cuidado, né, porque ela alucina. Ela vai inventar coisas. Ela inventa coisas. Cuidado, porque você vai emborrecer, você não vai se Uhum. você não Você vai ficar conseguir mais preguiçoso. pegar na caneta, vai ter mais dificuldade. Isso. Você não vai ter mais autonomia. Aham. Então você coloca um monte de medinhos na cabeça, né? Diz, olha, mas não adianta. Eu acho que a gente ainda, né, a gente
está amadurecendo, só que o que me traz uma certa angústia é a velocidade das coisas. Ou eu tô ficando mais lenta, né? Mais lenta. Estamos Tô todos. mais lenta. Porque quando eu acho que eu tô, né? Aham, Não já tô. foi. Já foi. Então é uma velocidade muito grande que o professor, a sala de aula, não está com um time diferente. Uhum. Entendeu? Nós estamos num time diferente. Agora que está se discutindo como usar a inteligência artificial dentro de uma estratégia de ensino, porque caiu a ficha que ela é um caminho sem volta. Uhum. Agora que os professores estão sendo capacitados pelo Brasil, que é a plataforma, vai dizer assim, olha, usem confusão que eles já estão usando. O professor se liga. Só que as coisas não estão num caminho único, trajetórias diferentes, ritmos diferentes. Então, assim, Mas eu acho que porque, por exemplo, os alunos com necessidades especiais, né? Os alunos do NAI, atendidos pelo NAI, são alunos que eles entraram e aí depois que a gente começou a aprender como lidar com a diversidade, com a diferença dos alunos, com as características de cada tipo de necessidade diferenciada e tal, né? Então, não sei, eu acho que as coisas vêm e depois a gente se vira. Ainda bem que a gente está aqui fazendo isso e a gente está tendo essa oportunidade, né? Eu acho que a gente já está à frente, né? Enquanto tem muita gente que está fazendo nada. Agora, num país continental como o nosso, nós ainda temos escolas que têm os mesmos recursos, professores, né? Com as mesmas condições de trabalho que a gente, não tenha dúvida. Mas eu vejo que somos esferas difíceis. Eu acho que tem um momento que há de se discutir, de desconstruir a sala de aula. Entendeu? Vai chegar um momento geracional que a gente está avançando. Não estão vivos ainda a geração analógica. Nós estamos na transição. Mas vai ter um momento geracional à frente, uma nova geração, de repente a sua filha, a outros mulheres, e vai ter que ter uma desconstrução. Ou se volta, né, para uma coisa não tecnológica, para que se desenvolvam certas coisas e isso passa a ser muito mais valorizado e talvez porque é sempre cíclico também, né? As coisas. Na educação infantil, de trazer o pé na areia, o parquinho, a horta, as coisas, fazendo que é orgânico. Então, tem um momento aí de desconstrução, assim, não sei, que lá no futuro vai ter que se repensar. Porque o nosso aluno, lá no futuro, não vai querer ficar na sala de aula. O timing do aprender vai ser outro. E a gente vê o timing, inclusive, assim, da produção de conteúdo também, né? Do acesso ao conteúdo, da sistematização do conteúdo. A forma como você apresenta como um artigo. Hoje, por muito tempo, se valorizava. Tem que ter publicação, produção, pontuação. Cara, hoje, não é essa produção que está valendo. É o resultado de uma pesquisa, que não precisa necessariamente ser no formato de um artigo, pode ser apresentada numa plataforma, né? vídeo, e outros. E com a facilidade com que se consegue fazer isso hoje, a rapidez, né? Talvez faça muito mais sentido. Porque seja mais fácil até da compreensão dos outros e, enfim, a gente se assusta também. Acho que é uma chuva de informação também, né? Não sei, um tempo atrás, questão de pensamento do esforço.
Você parar, por exemplo, ensino por projeto, você pensar sobre o problema Uhum. em um certo tempo. Né? Quando é muito rápido, a gente não se apropria. Quando eu fico totalmente, eu falo, mas por que a gente acaba de falar de pesquisa muito fácil? Não sei se com você está acontecendo isso, mas daqui a pouco você falou que você. Para mim, essa chuva de informação que está desconectando. Não se apropria daquilo. Isso pode ser um problema, no meu entendimento. Para vocês que estão para trás, eu fiz uns discursos massivos, não sei qual era. Ele pergunta qual tipo de discurso eu sei. Prêmio não pode. Volta, o que tava no... Aham. Eu não ia me apropriar quanto essa tarde, nós aqui nos mesmos slides discutimos, estamos perdendo tempo. Investindo. Tô Tô brincando. Então, há uma apropriação, eu acho que a gente não está construindo andando bem estruturados de conhecimento. Nós estamos criando um monte de... Não, aquela simulação Bem de dada. da areia e copo, né? Isso para mim é um problema. Você fala para o menino, você precisa processar infelizmente, né? Mas eles pensam no conteúdo, eles vão para a prova. Mas uma prova, mas infelizmente, a gente... Ou, cara, você precisa fazer a prova, você vai várias atividades. Mas eu acho que a informação é tanta, a gente não consegue saber, porque até numa época, um professor tinha vídeos de psicologia, que você vê um assunto, você se apropria dele, mas você não se esquece. Se você rever, você vai ampliando. E aí você permanece com aquilo, não sabe tudo. Não lembra coisas da faculdade, não lembra hoje em dia. Mas a gente sabe que se tem um problema, a gente sabe que pode ser aplicado. Mas eu acho que falta... Eu sempre falo pensamento e esforço. Não de se carregar, não, de perder tempo pensando naquilo. A gente não está perdendo mais tempo, nem mais saco. O jovem não tem saco, está pensando numa coisa com mais... Concentração, né? Foco. Mas olha só, eu vi, não lembro se foi no do Nicolés também, na Roda Viva, que eu assisti essa semana passada, mas teve um estudo que fizeram, pegaram umas pessoas que elas tinham que escrever um texto, né, uma história. Depois era do Nicolés, né? Um usou IA, outro não, outro usou Google. Isso, a história. E aí depois de um tempo foram ver o que essas pessoas lembravam das histórias. Quem realmente usou a imaginação e escreveu a história, lembrava. A pessoa que usou a IA, que fez uma história maravilhosa, não lembrava da história que tinha escrito com a IA. Né? Então, porque você trabalhou as partes do cérebro, de memória, de conexões, que tem tudo a ver com o storytelling que a gente estava conversando, né? Ele fez sentido, a pessoa se apropriou da história, enquanto no outro não. Tem, uma vez a gente já falou sobre isso aqui, só para complementar, os fundamentos neurobiológicos da memorização. E aí a neuroeducação, que as neurociências que estão sendo aplicadas a várias áreas, indicam isso. Tem até um livro bem legal, que traz vários exemplos. E aí tem esse lance de tu criar vários caminhos. Quanto mais acessos tu traz para aquela informação, mais chance daquela rede de neurônios se conectar e tu acessar essa memória que foi criada. Então, a diversificação de materiais, diversificação de atividades, a integração entre as propostas, entre as próprias atividades. São todas estratégias que fomentam criar essa rede que chega no mesmo lugar para que a memória se fortifique. E o lance da emoção. O principal deles, dos livros de memorização, é tu pegar ele pela emoção. Emoção o que é? As nossas emoções. Normalmente tem relação com a nossa infância. A maioria das vezes. Bom, como que eu vou acessar a emoção de uma pessoa? Claro, é uma coisa da psicologia, é bem profundo, ultra profundo, mas eu estou falando de maneira muito simples. Talvez um dos caminhos seja tentar trazer exercícios em que tu conecte com a infância, com as histórias de infância daquele sujeito, daquele estudante que está ali na frente. Então, quando tu faz uma atividade de gastronomia, que tu pede para ele fazer uma receita da avó dele, tu tá, de alguma maneira, tu tá naquela atividade evocando ali aquela memória afetiva. E aí ele vai conectar aquela memória afetiva que ele teve na infância com o conteúdo teórico que tu apresentou naquela aula.
Então tem coisas, só para comentar assim que a gente está falando, eu acho também, pelo pouco que a gente também vem estudando, que não é só, eu acho que o esforço está comprometido, o excesso de informação é inegável, ele atrapalha, sim, mas não adianta também a gente pedir para ele pensar errado. Não adianta a gente criar atividades que não sejam, que não otimizem, que não usem estratégias que vão nesses pontos neurobiológicos que ajudem ele a memorizar, a criar essas memórias. Então também é importante a gente pelo menos conhecer esse tipo de coisa, e o próprio storytelling faz isso, ele conta a história, tu vai tentar conectar a história com o estudante, o fato do estudante contar a história dele também puxa esse tipo de coisa. Eu acho que tem a ver também com se aproximar, atuar, gastar o teu tempo pedagógico, né, com estratégias mais assertivas nessa direção. É só isso que eu quis complementar. E o que me faz pensar é que nós estamos aqui numa escola que trabalha cursos voltados, né, para profissionais que serão prestadores de serviço. E quando a gente fala na prestação de serviço, a gente fala na relação humana. Né? Então, a questão das relações interpessoais, a questão comportamental, o comportamento profissional, como é que a gente desenvolve isso? Eu acho que isso a gente... Eu acho que um caminho assim que eu acho que conecta com a emoção e que talvez seja uma estratégia que até não estava naquela lista ali, e eu já falei, e aí a ajuda é a personalização, né? É tentar ao máximo chegar no contexto daquele grupo, né? Então até quando eles falam assim dos pilares do storytelling, faça primeiro um quadro, um quadro de quem é o teu público. No fundo a gente volta para assim entender para quem você está falando, né? E aí, só que sempre foi muito difícil personalizar, muito difícil você criar em sala de aula atividades personalizadas, porque a gente também tem conteúdo para dar e a gente tem pouco tempo, então a gente vive naquela coisa eu tenho um padrão que eu tenho que seguir, além das burocracias, né? Mas eu tenho um padrão de uma sequência de conteúdos, enfim, de objetivos que eu tenho que passar. Como é que eu vou personalizar isso para cada um dentro da sua realidade? É muito difícil. Então, a gente mesmo, né? Aqui a gente não conseguiu. E aqui a gente não conseguiu. Por mais que a gente tente, não é uma tarefa simples, né? Mas algumas estratégias, inclusive de gamificação, de storytelling, eu acho que de simulação, como foi aquela do Lucas ali, cada um pode falar com o Lucas da sua maneira, da sua forma. Então a gente começa a caminhar para algumas estratégias que são mais simples de implementar, né? E daí a inteligência artificial pode ajudar. Bom, aí voltando aqui para a Teach, né? Só para concluir o que é o combo que eles disponibilizam. Além do blog, eles têm lives semanais no YouTube sobre como reinventar o ensino com a Teach. E aí lá eles sempre falam, explicam as ferramentas que você pode utilizar. Eles te mandam e-mail todo dia, tá? Praticamente. E desses e-mails que são bem chatos, tem um que eles mandam semanalmente, que é o Papo de Prof. Esse é legal. Esse traz sempre informações sobre inteligência artificial, sobre educação. São algumas, é como se fosse um mailing de notícias do mundo da educação, sempre relacionado à inteligência artificial, claro, mas sempre trazem exemplos de várias áreas. Então ali, esse Papo de Prof eu acho que é um recurso interessante. As lives semanais são interessantes para quem está usando a plataforma, né? Eles trazem ali algumas ideias de como usar as ferramentas. O uso é gratuito, mas dentre as ferramentas gratuitas de IA que a gente falou aqui, talvez a Teach seja mais generosa, como bem disse a Luiziane, que já tem 6.000 créditos, porque todo dia que você entra na plataforma, eles te dão créditos. Aí, conforme você vai trabalhando na plataforma, você sobe de nível e aí eles te dão mais créditos. Claro, essa é uma estratégia da própria plataforma para que as pessoas não saiam dali e porque eles têm uma proposta de comunidade. Então, o conteúdo que você elabora e desenvolve ali, você pode disponibilizar para a própria plataforma e aquilo pode ficar para outros professores. E tem muitos professores que fazem isso, então a plataforma acaba se retroalimentando. E não tem almoço grátis, né? Tudo aqui tem uma estratégia por trás, mas ok, a gente consegue trabalhar nela de forma gratuita, até que de um jeito bem, usando assim bem as ferramentas,
você consegue, nem precisa fazer o cadastro. E o plano pago é de R$30 por mês, então também não é um... Dentre as ferramentas de IA, tem outras que são muito mais caras do que isso. Isso, né? Não são $30, né? Até que é razoável aqui. Bom, e daí por que usar? Tanto a Teach quanto as outras plataformas do mesmo gênero, elas têm essa ideia de você consegue fazer tudo em 3 passos. Você seleciona a ferramenta, digita lá o teu assunto e ela vai criar para você. E de fato é bem isso, você consegue fazer muita coisa só dando o assunto e ele te dá ali uma proposta até que interessante. Bom, aí eu trouxe aqui algumas sugestões de ferramentas para a gente experimentar, mas antes eu queria falar um negócio aqui que a Luiziane comentou, que é importante a gente falar sobre a própria plataforma, tá? Não fica explícito para a gente da onde que eles usam os dados. Então, quando você coloca ali, eu quero um jogo sobre sustentabilidade para ensino técnico. Sei lá, enfim. Sim. Aquilo que ela traz, eu não encontrei a fonte, de onde é que eles estão tirando isso? É de outras IAs? Eles pegam tudo da internet? O que os outros professores colocam ali, vai tudo para o mesmo bolo e dali vem o conteúdo? Não dá para saber. Eu, pelo menos, não consegui identificar. Então, se você deixa público, eu acho que não. A não ser que você... porque aparece na tua conta, se você deixar ela pública, aparecem os materiais que você criou. Então, você poderia ir na minha conta, por exemplo, e daí você encontraria lá os meus materiais, mas isso eu não sei. Eles não, acho que não, tá? Porque dos testes que eu fiz, nunca veio autoria, assim. E eu acho que quando você coloca ali, é só um negocinho que você assinala para tornar público. Não sei o que você está contratando ali, o que você está assinando. Será que é uma estratégia da plataforma não identificar fontes para não... Pode ser também. Eventualmente não sofrer algum tipo de... Por questões até de autoria, né? Pode ser. De usar material sem autorização. Uhum. Então aqui, ó, que é outra coisa, não fica muito claro como é que a curadoria é feita. Então, se tudo que está ali é de domínio público, se foi licenciado ou não. Eles têm uma grande propaganda de que vinculam, né? Você pode associar os teus materiais à BNCC, mas também não fica claro como é que isso é feito. A Base Nacional Curricular Comum. Base Nacional Comum Curricular. É para fundamental e médio. Fundamental 1, 2 e infantil também. Infantil, fundamental 1 e 2. Da educação básica. Devem ser trabalhados. Isso. Também não tem nenhum dado público sobre quais prompts. Também não tem nenhum filtro antes da entrega do professor. A gente não, provavelmente não, né? Tudo ali é feito por IA, então não tem ninguém que avalie aquele material antes dele ser entregue para você. É você que tem que avaliar. Não fica claro, então, a propriedade dos materiais gerados. Aqui tem... E você encontra materiais de outros professores dentro da plataforma. Nos termos de uso, eles falam que o professor que sobe o material ou cria lá, ele garante que é dele, que ele não está usando material de ninguém. Isso. E uma vez que subiu na plataforma, ele concede todos os direitos restritos, perpétuos e irrevogáveis. Isso, então tá. Fica livre para todos. Entra pro bolo daí, provavelmente. Então, você botou quase todas as plataformas que usar Verdade. Só que você consegue usar os outros, mas você tem essa opção ali de deixar público ou não, tá? Você pode não deixar público e aí isso não acontece. Mas você tem essa escolha? Tem. A plataforma utiliza aquele... Se sobe a plataforma, ela vai usar. A plataforma... Ela compartilha. Não quer dizer que ela compartilha. Se ela usar para algum fim, sabe sei lá qual, você deu para esse... Muito falando a mesma coisa que Google. Botou no Drive. Ele leu o teu e-mail.
Fica sabendo. Não, a vida de todos nós. É. Aí outras ferramentas que vocês, antes da gente entrar na Teach, que são muito parecidas, a Eduide, que foi onde eu fiz o bingo. Essa eu acho bem legal para jogos, tá? É bem melhor que a Teach, inclusive, mas a Teach tem outras funcionalidades também interessantes. A Dift e a Magic School foram a Luiziane que trouxe, que ela disse que está usando. Eu, sinceramente, não mexi nelas. Mas em comparação, você tem alguma dica? Essa Dict melhor, assim, porque ela também tem integração com outras IAs. E dá para escolher mais disciplinas, ela é mais compacta. Ah, tá. A Teach, às vezes, tu escolhe 3 disciplinas para compor a tudo. Espanhol, eu quero trabalhar, sei lá, globalização, e ela não deixa. Não deixa nem a gente traduzir. E aqui já deixa. Então, bom, aí esse material aqui fica para vocês, inclusive aquele relatório que eu falei, tá? Vai ficar lá no Moodle, se depois vocês quiserem testar um pouquinho mais. Agora, para a gente aproveitar aqui os momentos finais do nosso encontro, eu queria... Vamos testar a Teach? Quem quiser, entrem aí, por favor. Teach. Daí não tem essa opção. Se vocês quiserem, eu posso mostrar um pouco aqui. Quem quiser, acessa depois ou não. Porque uma vez que você se cadastrou ali... Mas aí você pode cancelar, né? Então, vamos ver se vocês veem alguma vantagem aqui. Quando vocês entram na plataforma, está aparecendo aí para vocês, né? Vão aparecer várias... Posso, professor Rogério, me ajuda aqui, como é que eu passo ali para a câmera não, para o computador 13? Não tá, ó, realmente. Só vai assim. Por que não tá? É que elas ligaram a máquina depois. Então tu vai em cima da máquina dela, botão da direita, demonstração e uma janela. Aí tu tem que ver nos outros lá quem é que tá faltando. Mas a princípio, esse aqui é o seu, né? É o da gravação. No 16 tem alguém? E demonstração da própria uma janela. Acho que é só, né? 4. Acho que é só isso. 4. Tá. Deixa eu só ver aqui. Esse que eu adorei. Esse foi do aprendizado do entretenimento. Ó, gente, daí quando vocês entram na plataforma, ela já vai abrir assim com várias ferramentas, tá? Aqui embaixo tem as aulas, no caso aqui as que eu criei recentemente. Se vocês tivessem criado, apareceria para vocês ali. Mas o legal é entrar aqui, ó, em todas as 60 ferramentas, mais de 60 ferramentas. Aqui as ferramentas estão separadas por temas ou etapas da preparação de uma aula, né? Então, Mas eles estão vendo na tela, né? Para aparecer na... Ó, aqui do ladinho, então, vai aparecer, né? Aqui no cantinho, ó. Ai, saiu. Peraí. Ó, aqui do ladinho vai aparecer, então, os temas, né? Assim, ou as, sei lá, etapas, vamos dizer assim, que as ferramentas estão organizadas. Se a gente entrar aqui em Engajar Alunos, que é o nosso tema de hoje aqui, ele traz alguns tipos de ferramentas diferentes aqui que você pode utilizar. O que tem aqui de interessante, assim, que eu achei que a gente poderia utilizar? A apresentação de slides está bem legal, porque você consegue colocar aqui um tema qualquer, por exemplo, eu coloquei ali direitos autorais, e aí ele já cria deixa eu até mostrar aqui para vocês. É a quantidade de slides que ele faz. Daí não sei te dizer também. Ó, isso aqui eu só coloquei assim, ó, faça uma apresentação introdutória sobre o tema de direitos autorais. Só isso.
E aí ele já me trouxe aqui os principais tópicos sobre isso, o que são, a importância, a propósito, e ele até que faz um design legal, assim, ó. Ele que traz as imagens, e aí o legal é que aqui você também consegue editar qualquer parte do conteúdo. Você consegue apagar as imagens, trocar aqui se você quiser, apagar essa, trazer outras. O texto aqui você também consegue editar bem fácil, consegue arrastar para o lado, para o outro. Então você consegue fazer toda a edição. Depois dá para fazer download, dá para usar para apresentar aqui, ele já vai no modo apresentação. E você pode ir criando todos os recursos e já ir associando a uma aula, né? Então você pode colocar aqui, ó, adicionar na aula. Aí você pode criar, por exemplo, nessa minha aula aqui, sobre direitos autorais. Então eu crio uma aula de direitos autorais e vou criando diversos recursos que vão ficando guardadinhos ali naquela aula. Então, nesse caso aqui, eu já tinha criado uma aula sobre direitos autorais, olha. E aí aqui eu já tenho, ó, as ferramentas, por exemplo, eu usei algumas ferramentas para apresentação do tema, outras para aprofundamento e outros de exercício para fixação. Você consegue separar em sessões e agendar aqui o dia da tua aula. Ah, essa aqui é a aula que eu vou dar amanhã. Então, Vamos deixar privado ou não? isso aqui está tudo privado. Só que, a princípio, esse privado é Eu não relativo. posso acessar a tua aula, Não, mas essa aqui não. sim, ó. Isso, Sim. E aí, isso eu achei legal para a organização dos temas, então você consegue ir criando diversos recursos sobre o mesmo tema e fica tudo ali organizadinho. A apresentação fica bem legal, e uma coisa interessante aqui, que pode ser útil, são os slides interativos. Você pode, por exemplo, eu estou aqui, estou falando sobre os direitos autorais, aqui depois dos direitos morais, falei aqui sobre direitos morais, eu quero fazer uma pausa na minha aula. Então, você vem aqui em novo e você pode criar um quiz. E ele faz esse quiz automático a partir dos slides anteriores. E aí ele já deixa disponível dessa forma aqui, ó, que vai aparecer aí para vocês. Trabalhar em sala de aula, você acessa aqui. Isso, mas dá também para fazer o download do PDF. Daí não precisa acessar. Para disponibilizar. Para mostrar no monitor, por exemplo. Daí você não precisa acessar a TIT, você leva para a sala só o PDF. E aí o quiz vai aparecer. Vai aparecer assim, ó, aqui, ó. Eu pedi para ele fazer. Faça um slide sobre o conteúdo anterior. Aí ele fez, ó, qual o principal objetivo dos direitos autorais. Aí eu poderia parar a aula. Tá, gente, agora aqui responde. Quem acha que é A, quem acha que é B, quem acha que é C. E aí... E você também pode usar o código, assim como o Kahoot ou o Mentimeter, essas ferramentas de interação digital, que o aluno pode acessar aí nos computadores ou no celular, esse link aqui, teach.com.br/join, daí ele vai botar esse código e cada aluno vai assinalar a resposta que acha que está correta. Assim você pode fazer vários slides, se você quiser dar uma parada na aula e fazer um momento de interação. E o mais interessante que eu achei aqui é que ela faz o questionário para você, né? Ela faz o quiz, você não precisa nem pensar na pergunta. Essa ferramenta aqui de slides eu achei bem interessante, achei útil. Tem uma outra que, deixa eu ver o que eu criei aqui. Qual que era essa aqui? Tem uma ferramenta ali que é erros comuns. Aí eu coloquei lá, então eu quero os principais erros sobre o tema direitos autorais, que as pessoas costumam errar sobre esse tema. E aí ele traz aqui, ó, confusão entre uso justo e infração, citação incorreta de fontes, desconhecimento das licenças, falta do conhecimento sobre direitos autorais em plataformas digitais. Eu poderia usar isso aqui tanto para fazer uma atividade com os alunos, provavelmente esses erros que ele traz aqui, né, são erros que os alunos eventualmente podem fazer, ou confusões sobre conteúdos similares, conceitos. Daqui eu podia levar para um jogo também, de isso é isso, isso é aquilo, e aí tentar trabalhar. Então, ele também já, você faz isso, o nome da ferramenta é erros comuns mesmo. É um jeito de se aprofundar no conteúdo. Ele faz também uma outra ferramenta aqui, que é atividades de quebra-gelo. Então, eu estou falando sobre, né, aqui, direitos autorais. Então, eu pedi para ele, me dá uma atividade quebra-gelo para eu tratar esse assunto.
E aí ele trouxe 3 atividades aqui. Um jogo de adivinhação de quem é o dono, e aí ele explica como você vai aplicar essa atividade em sala de aula. Tribunal dos Direitos Autorais, um mitos e verdades sobre direitos autorais, um quiz interativo, e depois você pode ler, se você gostar de alguma delas aqui, você pode aplicar essa atividade com os alunos. Então, para ter ideia, assim, eu vou trabalhar esse conteúdo, o que eu podia fazer? É uma ferramenta interessante para ter algumas ideias. Isso, nesse caso aqui, a única coisa que eu entreguei para a plataforma foi a Lei de Direitos Autorais, que é uma lei que a gente trabalha, numa das nossas disciplinas. Trabalhar a lei é sempre um conteúdo denso, e aí, em cada uma das ferramentas, você pode anexar um arquivo. E aí eu anexava a lei, e aí ele já me dava, assim, diversas ideias sobre o que fazer. Para fixação, por exemplo, tem esse aqui, ó, que é a palavra cruzada. Tem palavra cruzada e caça-palavras. Por isso que eu falei assim, esse aqui é legal para você usar impresso daí, né? Porque você vai ter que entregar o papelzinho para o aluno escrever. Porque no digital ele não faz digital, ele faz para você imprimir. Mas, de todo jeito, ele criou sozinho eu dei o tema lá, e ele já criou as palavras, já me deu aqui o gabarito. Tem aqui os temas, ó, conjunto de normas que protegem as criações intelectuais. Direitos autorais, está aqui, ó, na linha 3. E ele fez também sozinho, tá? Eu quero uma palavra cruzada sobre direitos autorais. Ele foi lá, fez. Mas a única coisa de material foi a lei. A lei. Nesse caso foi só a lei, mas você poderia trazer muitos outros, né? Se você quisesse uma coisa mais complexa ou mais completa. Gente, a minha esposa, ela assina já há quase um ano. Olha, tem resolvido muito. Ela é professora do Fundamental 1, né? Nós aqui são objetivos diferentes e tudo mais. Mas para ela foi fantástica também. Duas, não. É porque ela é feita, a maioria dessas plataformas, as DIFT e a Magic School não conheço, mas tanto a Eduide quanto o Teach, eles são mais para educação básica. Então, a gente que trabalha com outros níveis, a gente vai ter sempre que fazer uma adaptação, não é próprio para aquilo. Mas em termos de gerar ideias, de você ter ideias do que eu posso fazer, e pela facilidade de fazer, esse aqui é um caça-palavras, ele também fez, eu dei lá o tema, direitos autorais, ele colocou aqui as palavras, ó, que eles têm que achar. Na prova a gente pode escolher de mais difícil. Também dá para escolher o nível, exato. O lúdico funciona para qualquer idade, né? Porque ele também acessa as memórias. Isso, E eu acho que trabalhar um caça-palavras ou esse aqui de palavras cruzadas também é super interessante até, se você conseguir fazer um joguinho em sala para que cada um preencha, ou mesmo disponibilizar isso, quem entregar mais rápido, fizer mais, né? Sei lá. Como a professora Sabrina falou, a maioria dessas plataformas foram pensadas para o fundamental e para o médio. Principalmente aquela questão da BNCC. Que hoje os colégios todos, eles pedem todo o planejamento, tem que estar qual é a BNCC, qual é o código, qual é o não sei o quê. E é um trabalho chato para os professores. E a ferramenta já te vincula direto, tu já diz o que é, então adiantou muito para eles, o ensino fundamental. E só dá para utilizar essas funcionalidades. Daí tem que fazer a conta, né? Mas não é caro. Não, mas você pode fazer de graça também, né? O negócio é que vai estar o teu e-mail ali. Eu estava usando bastante, com esses pontos aí, né? Dá para fazer bastante coisa. Porque eu estava testando para trazer para vocês, chegou uma hora que acabou os créditos, eu falei, vou assinar, mas já vou cancelar já no mês que vem. Mas é que eu precisava mostrar. Mas dá tranquilo, tá? No dia a dia, porque aqui eu estava fazendo muitos testes para ver as ferramentas, mas no dia a dia a gente não usa tanto assim, e daí a quantidade de créditos. Quando você entra, acho que ele já dá uns 400, 500 créditos. E se você só acessa, a cada dia ele já dá mais 100 e pouquinho. Aí, ele é bem generoso, Aí só que você vai ter que entrar todo dia, você vai ganhando créditos. E vai ganhando e-mail todo dia. E eles vão. Ou pode botar lá para uma caixa
Tem uma outra coisa que eu achei legal também aqui, ó, principalmente para quem vai fazer assim, eu vou ter uma carga horária EAD, eu preciso de materiais que eu quero deixar lá no SIGA disponível, não sei o que eu vou buscar. Ele tem essa ferramenta Aula Mágica aqui, ó. Eu coloquei aqui informática porque ele exige que você selecione uma disciplina. E como eu ia trabalhar direitos autorais, foi o que eu achei mais próximo. E porque a gente fala de tecnologias. Mas, enfim, aqui teria que selecionar uma disciplina, o ano, né? Aqui eu coloquei universidade, direitos autorais. Ele pede se você quer usar a metodologia ativa na tua aula ou expositiva. E aí você pode fazer ali, eu quero uma aula sobre direitos autorais. Ele já traz, aí o que ele vai trazer para vocês já é uma série de recursos organizados aqui para a tua aula. Então, ele já trouxe aqui um livro sobre direitos autorais, que é um livro breve, assim, com poucas páginas. Trouxe um vídeo do YouTube que ele selecionou, um resumo das principais leis, uma ideia de projeto. Não. Aí, olha só, ele já fez um mapa mental sobre o tema e uma prova. Então, ele traz 6 recursos. Cada aula mágica dessas, ele já te traz 6 recursos sobre aquela aula. Quanto mais você especificar, eu aqui só coloquei direitos autorais, mas, claro, quanto mais você especificar o tema, o público, o que você quer, mais ele vai te trazer delimitado, né, para aquilo que você solicitou. Deixa eu ver se tem alguma outra aqui que eu achei interessante. Os flashcards também é legal de trabalhar. Deixa eu ver. Tá, aula mágica. Aqui, ó. Quando eu venho aqui, ó, em todas as 60 ferramentas, aí, gente, aqui é uma coisa de explorar, tá? Ele traz aqui os recomendados, né? Então, tá aqui o erro comum, o caça-palavras. Esse atividades com IA eu achei bem legal também. Ele cria atividades para os alunos usarem inteligência artificial para aquele tema. Então, eu coloquei também aqui, como eu estava com a história dos direitos autorais, eu coloquei também, faça uma atividade com IA, sobre direitos autorais com IA. E aí ele te dá sugestões de diferentes atividades que os alunos vão precisar usar a inteligência artificial para resolver aquela atividade. Então, já é uma ideia para trazer a inteligência artificial para a sala de aula, né? Eles vão ter que... Aí, normalmente são de pesquisa ou de questionamentos sobre algum outro tema, questões polêmicas que eles podem usar a IA para subsidiar uma discussão ou uma análise de um texto. Por exemplo, essa plataforma ela personaliza, a professora Fabiola, da área de literaria, trabalha essas disciplinas, então, quando o acesso, ele já vai me enxergar e já vai buscar conteúdos que venham a contribuir, então ela já sabe que eu tenho esse perfil. Pois, essa é uma boa pergunta. Assim como, por exemplo, o ChatGPT, depois de um tempo, ele já começa a falar contigo intimamente. Não usa tanto tempo para saber se ela me conhece assim. Não sei, Fabiola. Ela faz isso, Rogério? Acho que não, né? Ela deixa sempre em pessoal. Porque ela é pensada justamente na educação básica. Uma professora dá todas as matérias. É diferente da gente, a gente pega só de uma área. Entendeu? Uma mensagem aleatória. Eu fiz a pergunta do ChatGPT, do Gemini, do Perfect e do Humanos Criativos. As 3 não sei. Mensagem, depois de fazer assim, quase 3 plataformas diferentes. E essa mensagem aleatória. E aí, a Humanos me trouxe uma mensagem bem diferente. Mas comunista. Sim. Eu uso também. Gosto da massa. Mas sabe o que a gente observa um pouco também, Liz, é que vai ficando muito mais do mesmo. Assim, quando você começa a pedir para várias IAs e daqui a pouco você quer uma coisa diferente, você quer uma informação diferente, um texto escrito de um jeito diferente, você vai observar isso, que elas seguem um padrão
e que fica um pouco mais do mesmo, assim. E, então, por isso é que eu acho que essas ferramentas, assim como a TIT, a Eduard, todas as que a gente viu, elas são muito boas para gerar ideias e a partir daquilo a gente trabalhar, pensar e modificar, né? Ou você já tem uma ideia e você vai ali na IA para ela aprimorar. Ou no caso aqui, eu quero fazer um caça-palavras, aquele outro ali, uma palavra cruzada, e para você fazer na mão, né? Muito trabalhoso, então você pede para ela fazer ali, ela vai fazer rapidinho. Aqui em atividades com IA, ela tem 3 tipos de atividades ali: atividades com IA, atividades contextualizadas e uma outra aqui que é do contexto do aluno, que você diz o que o aluno gosta e aí ela propõe uma atividade. Deixa eu ver qual que é aqui. Tem atividades para EJA, olha aqui, só uma ferramenta só sobre isso. Aqui, tornar relevante. Essa aqui é assim, essa tornar relevante é assim, você entra lá e fala assim, eu vou dar uma aula sobre direitos autorais, façam uma atividade e meus alunos gostam muito de, sei lá, são alunos que fazem maratona. Uma boa parte dos meus alunos lá faz maratona. Aí ele vai tentar relacionar aquele assunto com o tema que você deu, nessa ideia de tornar relevante. Isso, ou assim, eu quero trabalhar esse tema e meus alunos usam muito o TikTok. Ele vai tentar relacionar aquele tema com o TikTok e te trazer uma proposta de atividade. Essa é a ideia do tornar relevante. E os exemplos contextualizados da mesma forma. Você dá um contexto e aí ele vai tentar elaborar um exemplo, um case daquele tema, considerando aquele contexto. Então, para você ter ideias assim de atividades para trabalhar, ou mesmo de projetos, né? Eu acho que é bem interessante. O que eu estava falando? Dos flashcards. Como é que funcionam os flashcards? Eu fiz um aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Não está aqui. Então, vamos fazer um aqui para vocês verem como é que ele funciona. Vou vir aqui. Não, fica à vontade. Depois eu olho lá no... Não, tranquilo. Aqui eu nem vou colocar arquivo, tá? Eu vou pedir para ele gerar flashcard sobre direitos autorais. Aí como é que ele faz? Eu vou clicar aqui, ele te dá o número também, né? Eu quero 10, ok? Poderia anexar arquivos aqui e todas as ferramentas vão funcionar do mesmo jeito. Ele vai te pedir a série, ou seja, o nível, aí ele vai te pedir qual é o assunto e vai dar ali algumas opçõezinhas. Você sempre pode anexar um arquivo e você vai clicar em gerar. Aí ele vai gerar o conteúdo. O flashcard é aquela ideia de cards com perguntas e respostas, né? E aí você pode jogar com os alunos. Então, ele já fez aqui para mim. Ele coloca as perguntas aqui do lado, ele fez 10 cartões. Colocou a pergunta aqui do lado. Eu posso trocar essa pergunta, né? Ou a resposta, se eu achar que não ficou tão boa. Enfim. E aí ele dá sempre a pergunta aqui, o que são direitos autorais? Então eu poderia perguntar para a turma, ver o que a turma responde, e aí eu vou clicar aqui para revelar a resposta. E aí assim você pode jogar, pode imprimir também, ele também te dá a opção de imprimir, se você quiser fazer um joguinho, né, com os alunos em sala de aula, ou então de apresentar, você vai botar jogar aqui, ele vai apresentar em tela cheia, e aí você consegue jogar por aqui os flashcards. Ou o aluno pode usar para estudar, eventualmente. É isso, gente. É uma ferramenta que vale a pena explorar para a gente ter ideias de diferentes estratégias para trabalhar em sala de aula. Para além dessas de engajar alunos, ele também te ajuda no planejamento, em fazer planos de aula. Tem a parte de ensinar com IA, que é aquela atividade que eu falei.
Então, é uma ferramenta que vale a pena explorar. Funciona exatamente do mesmo jeito, vai te mostrar diversas ferramentas ali que você pode usar. A diferença é que ela está em inglês, então ela não funciona. Essa aqui funciona super bem em português porque é brasileira, né? As outras, às vezes, vai ter alguma dificuldade ali na tradução, ou para você ter tudo em português. O Eduardo é muito bom para jogos. Então, ele faz o bingo, ele faz diferentes jogos aí para você fazer em sala de aula presencial. É bem legal também. E é isso. Perguntas, dúvidas. Vocês ficaram com medo de receber o e-mail, né? Ai, a Lara é muito chata. Aham. Lara é o mascote ali da Titi. E ela... Daí você consegue compartilhar de forma que eles não precisem fazer login também. Com o códigozinho ali. Uhum. E consegue baixar em PDF também. E a maioria maioria ele dá na forma de documentos. Então, assim que daí você consegue baixar o PDF. A maioria das atividades, tudo ele te dá em texto, assim, né? As outras também. A maioria você poderia baixar PDF e levar para o CIGA, por exemplo, para ter lá, né? Para os alunos terem lá. Ou eventualmente imprimir, se quiser trabalhar com o impresso. Vamos ver aqui. É isso, gente. Você já tem o tema da formação do ano que vem, você não dá pra gente? Ainda não. Você tem sugestões? Não tem, mas posso pensar. Estou trazendo para fazer de tarefa Trazer o tema do próximo ano. O tema para o tema. Uhum.